Ora viva! Estamos na Casa da Botica, em pleno centro da cidade da Maia, na rua Engenheiro Duarte Pacheco, num espaço onde, por incrível que possa parecer, já funcionou durante algum tempo os Passos do Concelho da Maia. Este episódio é justamente sobre a transferência da sede do Concelho, que se fez do Castelo da Maia, onde já estivemos, como se recordarão, no episódio do Museu Municipal, para a Vila de São Miguel de Barreiros, depois, logo a seguir, Vila da Maia. E é sobre tudo isto, sobre todo este processo, que convido o meu querido colega e pai, José Augusto Maia Marques, nosso companheiro nestas lides, para fazermos esta viagem, não é? E percebermos, no fundo, como é que do Castelo da Maia, aparentemente um espaço central, não é? Se vem para aqui, porquê, como? Ora bem, no meio deste ruído citadino, de vez em quando passa um automóvel, estamos no centro da cidade, como disseste. O processo é um processo muito curioso, porque a sede do Concelho não estava no Castelo há muito tempo, porque nós sabemos que até às reformas administrativas a Câmara não tinha autonomia. A nossa Câmara, no fundo, não existia e tudo era decidido pela Câmara do Porto, porque Era nós grande cabeça. pertencíamos ao termo do Porto, essa criação do Dom João I. Não é? E, portanto, não tínhamos autonomia, não tínhamos Câmara, passamos a ter a partir dessa altura. E ela foi instalada no Castelo, que, de facto, nunca passou de ser um lugarejo. Aliás, se nós virmos aqueles memorialistas do século XIX, de contemporâneos, não é? E alguns que até passaram lá, vemos exatamente a descrição. Alguns até, em vez de chamar castelo, chamam castelejo. Castelejo. E o José Augusto Vieira, no Minho Pitoresco, diz mesmo que aquilo só pode chamar-se alguma coisa por estar lá a Câmara, porque do resto não tinha condições nenhumas para ser aldeia, muito menos vila, não é? E, portanto, nunca teve o Castelo condições de albergar todos os serviços camarários. Então, durante muito tempo, o Concelho era assim uma espécie de entidade bicéfala. A Câmara estava instalada lá no Castelo, mas a administração do Concelho, que era um órgão que existia nessa altura, não havia ainda Assembleia Municipal nem nada disso, a administração do Concelho, que era, digamos assim, a parte burocrática da coisa, funcionava aqui, no Picoto, exatamente no sítio onde nós estamos. Ponto mais alto, não é? O ponto mais alto, exatamente. E nunca se conseguiu reunir no Castelo condições para que a Câmara, o Tribunal, a prisão, a administração do Concelho, as residências para os funcionários, porque hoje nós achamos normal que uma pessoa mora em Águas Santas e trabalha aqui na Câmara, mas naquela altura, quer dizer, não havia transportes, portanto, era preciso residências para os... Nunca se conseguiu fazer isso. Pronto, a certa altura, portanto, estava à frente da Câmara o presidente de Campo Verde, 1868, talvez. Começou-se a levantar a questão da necessidade de juntar os serviços todos. E depois, 2 ou 3 anos mais tarde, há mesmo uma carta do administrador do Concelho a fazer sentir essa necessidade. Pronto, e quando isso foi à Câmara, imediatamente se formaram 2 partidos, como é costume, não é? Um deles, que era os situacionistas, portanto, aqueles que gostavam que a Câmara se mantivesse, de facto, no Castelo, Mais conservadores, Padre Luís Campos e outros, não é? E outro partido que era aquele que defendia a mudança de tudo para aqui, para o Picoto. Eram os progressistas. Exatamente. E então, quem é que pontifica aí? O Visconde de Barreiros, sim senhor, mas
O grande obreiro de toda esta coisa é um senhor com um nome esquisito que se chama António Cecioso Sai Melo, mais conhecido pelo Melinho, porque ele era pequenino. Ora bom, a partir daí, o que é que foi? Foi o digladiar-se, foi o não, aqui pode ser, não, não pode ser nada, tem que ser acolá. Depois havia vários problemas, porque se por acaso a Câmara viesse para aqui, onde é que ia ser instalada, porque aqui também não havia um edifício, era preciso construí-lo de raiz, e foi aí exatamente que este edifício depois acabou por ser, durante algum tempo, sede do Conselho, não é? Portanto, estamos aqui perante um edifício alternativo da Câmara Municipal. Exatamente. Mas o que é que acontece no meio disto tudo? A determinada altura era governador civil do Porto o barão, penso que nessa altura ainda era só barão, o barão de São Januário. O barão de São Januário era amigo do Visconde de Barreiros e mais ou menos correligionário político, digamos, não é? Político. Porque nestas coisas a política estragou isto tudo. Inclusivamente, enquanto o Conselho se divertia alegremente a discutir se era lá, se era cá, nós perdemos 40 freguesias, ou 30 e tal freguesias, não é? No meio desta coisa toda. E inclusivamente, as três últimas, que foi Mosteirol, Vilar de Pinheiro e Aveleda, mesmo em cima do acontecimento. E várias freguesias foram perdidas mesmo em cima do acontecimento. Exato, porque as pessoas estavam distraídas com estes pormenores, não é? E então, o que é que, a determinada altura, acontece? O Sai Melo era administrador do Conselho e manda à Câmara um ofício, um questionário, com 3 perguntas. Primeiro, qual era, não sei se a ordem é esta, mas qual era dos dois o lugar mais importante, Picoto ou Castelo? Qual dos dois tinha capacidade para albergar todos os serviços e qual dos dois era mais central? A questão do central pôs-se porque nós perdemos a parte norte do Conselho. Portanto, o castelo que estava no norte deixou de fazer assim muito sentido em termos de capitalidade. A centralidade mudou necessariamente. Ora bem, é evidente que a partir daí o que é que a Câmara tinha que dizer? Tinha que dizer que sim, e que sim, e que sim. Portanto, que era o Picoto que era mais importante, que o Picoto tinha condições e o Picoto era mais central. E pronto, quer dizer, isso no fundo matou, não é? A coisa. O padre Luís de Campos resistiu sempre à mudança, enfim, argumentou sempre em contrário, mas era praticamente irreversível, porque de facto chegou-se a falar que um lavrador ofereceu terreno no castelo, ao pé da igreja, mas depois quando chegou a preto no branco não ofereceu nada e portanto nunca se conseguiu. Aqui atingiu-se este compromisso enquanto se fazia a Câmara Nova, que também já não existe. Pois não. Mas vamos mostrar imagens dela. Enquanto se fazia a Câmara Nova, o Conselho teve aqui a sua sede. E, portanto, este edifício é um edifício duplamente histórico nesse sentido, porque assistiu, foi testemunha e depois foi mesmo participante em toda esta mudança curiosa que levou o Álvaro Cé Oliveira a escrever dois livros, um livrinho, digamos, inicial, que é o primeiro ensaio que ele escreveu sobre isto, e depois um livro mais desenvolvido, que é mesmo a mudança da sede do Conselho, curiosamente, cujo Álvaro Cé Oliveira viveu aqui. Era isso mesmo que ia falar e perguntar. Portanto, é o Oliveirinha, que aqui Exatamente. viveu, apesar de não ser natural da Maia, ele era natural de Taboaço, não é? Mas aqui viveu grande parte da sua vida. E foi uma figura fundamental como memorialista, Sim, documentalista, uma pessoa muito rigorosa na pesquisa, não é? E uma coisa, escreve um português espetacular, fluido, cristalino, tomara muita gente escrever como ele escrevia. Exato. Isso é E é muito importante nos dias que correm. É verdade, é verdade. Isto dá a ideia que a Maia, se nós pensarmos na geração dourada dos Mendes da Maia, na Idade Média, e depois até 1902, com esta mudança da sede do Conselho para aqui,
mas que depois, apesar de tudo, foi uma fase de progresso também, o século XX e agora o XXI, dá a ideia que entre a época medieval e 1902, que a Maia foi perdendo sucessivamente importância, não é? Foi perdendo importância. Por um conjunto de circunstâncias. A Maia teve importância naquela altura, depois, tanto na altura da família da Maia. Depois, de certa forma, pronto, tem o Foral, porque apesar de tudo, ainda estamos a falar na altura do Foral de 50 e tal concelhos, perdão, 50 e tal freguesias. Mas também com muita litigância. Facto, não, e sem protagonismo nenhum. Também uma coisa é certa, quando depois nós entramos, sobretudo no século XIX, finais do século XVIII, século XIX, quando entramos na política, não é? Na política, no partidarismo, sim, sim. A Maia sistematicamente esteve com quem perdeu, com quem não governava. Quase sistematicamente. E, portanto, isto também fazia com que lá embaixo se fizessem ouvidos de mercador. Por exemplo, e recordava aqui o caso, já agora se me permites, enquanto Matosinhos teve um Passos Manuel, não é? Uma figura fundamental na política oitocentista e foi chefe do governo, figura importantíssima do Partido Setembrista, a Maia, que tinha sido detentora, digamos assim, de bolsas, não tinha quem lhe valesse, não é? Mas até acontece pior do que isso. É que durante um breve período o Conselho da Maia foi extinto e foi incorporado no Conselho de Matosinhos. Exato. Quer dizer, durante um breve período, isto é uma coisa incrível. E foram, dizia o falecido e saudoso Sr. Manuel Gens, que foram levados do centro da Maia para Matosinhos 24 carros de bois de documentos, portanto, todo o arquivo da Câmara, e que passado 2 ou 3 meses, quando a situação foi reposta, só regressaram 22 carros. Portanto, imaginem a quantidade de documentação que se perdeu. Exato. E na própria mudança da sede do Conselho do Castelo para aqui, também é natural que se tenha perdido muita documentação. Portanto, o nosso arquivo hoje sofre um bocado dessas sucessivas mudanças. Exato. E depois da grande centralidade do Porto, lá está, quando o Porto apoia Dom João I e Dom João I também lhe quer dar mercês e graças, evidentemente, com isso também vai sacrificar a Maia. Claro, e depois, a Maia e todos os concelhos aqui à volta, inclusive de Penafiel. O termo do Porto chega a Penafiel, porque no fundo o que é que ele queria? O Porto não produzia nada. O Porto até consumia. No futuro, até o próprio vinho do Porto era em Gaia, não era no Porto. Portanto, o Porto consumia, o Porto tinha que ter uma certa dimensão. E então o que é que ele fez? Criou o termo do Porto para que todos nós aqui à volta conseguíssemos alimentar aquilo que ele queria que fosse a grande cidade. E aqui na Maia deu-nos o problema também dos donatários, nomeadamente os Cunhas e Coutinhos, que também criaram aqui bastantes problemas e por isso depois o Foral, não é? E as inquirições que antecederam. Os donatários, na maior parte dos casos, eram absentistas, nunca cá punham os pés, tinham os seus peões e procuravam era cobrar o máximo, não é? E esses peões também ficavam com muito para si, portanto, isto era todo um sistema inquinado. Agora, uma coisa que é curiosa, antes que me esqueça, sim. Deste período de transição, ainda hoje, agentes do Castelo e agentes daqui, de Barreiros, portanto, agora da Maia, exato, ainda hoje, qualquer um deles tem pedra no sapato. Certo. E de vez em quando, em alturas mais ou políticas ou de campanhas ou coisa assim no género, lá surge aquela coisa da Vila da Farrapa, por exemplo. Essas guerrilhas, esses termos depreciativos e um passado facto, difícil de digerir. Muito difícil, é muito curioso. Porque no fundo, quer dizer, perante aqueles argumentos, o Castelo não tinha argumento mesmo. Mas custa muito perder. Se calhar custa mais hoje pensar nisso, que se perdeu a sede do Conselho, do que na altura. Não é? Certo. Mas, de facto, é uma coisa assim que ainda hoje é um bocadinho traumática. Foram 3 séculos e meio, no fundo, de sede do Conselho lá, não é? E já agora, para remate, e acho que foi interessante termos falado neste processo todo, para além do século XIX e para além do século XX, no fundo a Maia também acabou por ter alguma sorte,
por ter o Visconde de Barreiros, que acabou por ser aqui uma figura muito importante, mas depois também é curioso porque ele vivia no Porto, portanto, fez aqui muitos investimentos, como nós já vimos noutros episódios em que falamos dele, mas acabou por também ser sol de pouca dura, de alguma maneira, não é? Não, mas houve muita gente vivia no Porto. Basta nós lermos, até na revista da Maia tem 3 ou 4 notícias, nós lermos as crónicas das festas do Bom Despacho e às vezes diz-se vieram do Porto os senhores fulano, cicrano, beltrano, que tinham cá propriedades, mas que moravam no Porto. Portanto, vinham aqui recriar-se, no fundo. Recriar-se, acredito que viessem com frequência, mas isto de facto... E porquê? Porque, sejamos justos, onde é que estavam as infraestruturas? Onde é que havia ruas, onde é que havia algum transporte, onde é que havia alguma saúde, onde é que havia os palacetes, onde é que se vivia socialmente, onde é que havia teatro? A noção de urbe. Exatamente, era no Porto. Claro. Portanto, quando se atingia... Eu acredito que o lavrador rico gostasse de se levantar de manhã, abrir a janela e olhar para o campo, para o milho, para as vacas, essas coisas todas. Mas quem já atingia um patamar um bocadinho superior, era no Porto que gostava de viver. Naturalmente. Isto também nos faz pensar que realmente tudo isto que estamos a viver e sentir, e como disseste, com estes carros, com este movimento, que faz parte deste episódio e que é importante também que as pessoas sintam, é uma coisa recente. É uma coisa conquistada há muito pouco tempo e se calhar os nossos concidadãos podem não ter esta ideia, não é? Claro que sim. É importante este exercício histórico e de memória. É muito importante e é muito importante lembrar o Dr. Carlos Pires Felgueiras, o Dr. José Vieira de Carvalho, porque foram pessoas com visão de futuro. Compraram terrenos, começaram a planear coisas e, portanto, isso é que era o mais importante. Nós vivíamos como grande parte dos concelhos do interior. Se nós formos para o interior, que nós conhecemos tão bem, não é? Sobretudo aqui na região dos vinhos verdes, os concelhos do interior viviam no ramo-ramo, na gestão do dia-a-dia, que era o que acontecia com a Maia, completamente abafado pelo Porto. Exato. Quando é que isso se começou a notar que mudava? Eu, na minha perspectiva, mas o Rui Maria sabe muito mais disso do que eu, na minha perspectiva foi sobretudo com o Dr. Carlos Pires Felgueiras, quando ele começou a comprar terrenos e a pensar em coisas e depois concretizou-se de facto com o Dr. Vieira de Carvalho. E agradecemos-te porque já estás a lançar o mote para o próximo episódio e por isso convido-vos a passarem por aqui e sempre que passarem por aqui a não se esquecerem que aqui foi Câmara Municipal e no próximo episódio vamos continuar a falar de algumas destas curiosidades que aqui foram lançadas, precisamente com o Rui Teles de Menezes, que já está também à nossa espera e por isso o próximo episódio será exatamente sobre estas curiosidades contemporâneas históricas da Maia. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. E uma honra e um prazer. Desculpem o barulho, mas é o barulho da urbe. Faz parte e é importante também que fique registado. Até breve, muito obrigado e acompanhem sempre este projeto.